Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz, dentro desse projeto maravilhoso, atividades curriculares complementares, trazendo para vocês um assunto muito poderoso, poder. Olha, Foucault e poder, no mesmo, é muito parecido. Nós temos aqui a nossa filosofia baseada nos grandes pensadores, certo? Da humanidade, que foi Michel Foucault. Michel Foucault pertencendo a essa tradição aí, já saindo de uma leitura mais positivista, entrando numa leitura mais linguística, teoria do discurso, famoso Michel Pechet também, muito conhecido pelo pessoal da área de letras, tá? A galera gosta de trabalhar teoria do discurso. Foucault, ele tem uma participação ali no início com esta senda da análise do discurso, mas ele vai caminhando, vai levando seus passos para uma leitura, uma reflexão filosófica também densa, a partir do estudo destes elementos, vindo ali da linguagem, mas aí também permeando a história, permeando os elementos da própria sociologia também, misturando ali um pouco com a psicologia, psicanálise. Então, o Foucault é um grande pensador que faz uma convergência de uma série de áreas do saber dentro da própria filosofia, e por isto é um monstro sagrado dentro da história do conhecimento, tá? Então, eu te convido a vir comigo, beber algumas reflexões a partir deste autor. Antes de nós começarmos, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Um dos grandes temas do Foucault está ali colocado sobre o poder, né? O que ele chama de microfísica do poder, que é importante que a gente perceba que o Foucault vai trabalhar essa questão do poder, e muito bem trabalhado, dando uma outra conotação, fazendo uma leitura desde o mundo moderno, claro, a política moderna, do qual a gente pode realmente chamar de uma política mais profissional, certo? E ali, principalmente, com as mudanças que nós vamos perceber em Maquiavel, no contratualismo e em diante, e ali o Estado moderno se organizando e ancorado dentro do sistema de vigilância, ok? Instaurando aquilo que ele vai chamar, você que vai fazer o vestibular, pega esta dica, o biopoder, certo? Que é justamente aquilo que o Estado tem, aquilo que o Estado exerce e aquilo que o Estado leva até os cidadãos como domesticação. Eu gosto de usar esse termo, mas ele usa adoçar, adocicar, tornar os corpos dóceis. Olha só. O Estado, ele se utiliza da sua máquina, das suas estruturas, certo? Legais ou não até, para adestrar, para domesticar os cidadãos e colocá-los dentro daquilo que o Estado espera. É uma espécie de vigilância para controle, planejamento e padronização. Parece um taylorismo ali associado à questão da politeia social. Então, Foucault, a microfísica, o poder, o biopoder, a vigilância, a disciplina, a sociedade disciplinar que o Estado moderno tanto se especializou em formular a disciplina, isso em todos os âmbitos. Aí o Foucault, ele é muito feliz em ir na sexualidade, e na área da saúde, e na área da arquitetura, e na área até da própria ciência, para mostrar que ali também existe o jogo de poder, e este jogo de poder está a serviço do controle, da disciplina, principalmente para a vigilância e adestramento do cidadão. Perfeito? Então, vamos ver aqui, ó. Vistas por essa ótica, as práticas de exceção contemporâneas engendradas por um Estado policial protetor fazem da política do terror e da insegurança o princípio gestor, estimulando cada vez mais a privatização dos espaços e o confinamento no interior deles. Nelson Tomasi. Segundo o filósofo Michel Foucault, esse modelo de vigilância apresentado pode ser enquadrado como coletivo, panóptico, regular, informal ou dissimulado. Bom, existe um termo muito conhecido, e para você agora também, se não conhece, vai ficar conhecido, que é o panóptico. A vigilância total, a prisão perfeita. Então, o Estado moderno, o Estado, ele vem estimulando, ele vem se especializando, ele vem deliberando cada vez mais, criando políticas, trazendo termos, elaborando conceitos para que a vigilância seja cada vez maior
E isto de uma forma, claro, ideológica, porque ele sempre justifica, em nome da nossa segurança, na guerra contra o terror, na completa, claro, evolução da sociedade, ele introduz o Estado moderno, introduz o poder do Estado moderno dentro das instâncias do Estado moderno, introduz ao cidadão que ele precisa dar conta de todas as suas atividades, ou ele elabora formas veladas de vigiar o cidadão em todos os seus passos. Então, esta prisão perfeita, esta prisão que tudo vê, esta prisão que está presente e consegue vigiar o cidadão 24 horas, o tempo que for preciso para que ele esteja enquadrado dentro daquilo que o Estado espera que ele faça, dentro do exercício do poder que o Estado tem, chama-se panóptico. É o ideal da vigilância perfeita. O panóptico não é necessariamente uma criação do Foucault. Ele pertence ao pragmatismo, utilitarismo de Stuart Mill e do Jeremy Bentham. Mas o Foucault, ele cita como exemplo, ele traz como uma constatação de que o Estado moderno ele passou a se preocupar muito com a vigilância para disciplinar os cidadãos e ter o comportamento que ele, Estado, espera de cada um. Tá? E aí, esta vigilância, este elemento, em nome da segurança, em nome de uma luta contra um terrorismo, em nome de uma luta contra a criminalidade, formula-se um discurso de quê? De opressão, disciplina e vigilância. O panóptico é um exemplo, é uma instituição, é um conceito associado a isso também, tá bom? Então, letra B de bola, panóptico, marque para você, correto? Vem comigo, vamos lá. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres. Está vendo a palavra massacre aqui? Das conquistas que têm sua data, seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. É do próprio Michel Foucault, esta citação. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis das organizações das sociedades modernas é: qual seria a teleologia, a palavra bonita, e a finalidade? O que elas intentam? Vamos lá. Combater ações violentas nas guerras entre as nações, coagir e servir para refrear a agressividade humana, criar limites entre guerra e paz praticando aí entre os indivíduos, estabelecer princípios éticos que regulam as ações bélicas, organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Aí nós vamos lá, olha, claro que a lei, ela teria como finalidade, nessas sociedades modernas, organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Seria esta a teleologia, a finalidade da lei nessas organizações e na modernidade. Mas perceba que esta lei, ela vai ser melhor retratada a partir do contratualismo. Né? Maquiavel fica um pouco ali essa discussão da lei, mas quando você pega Hobbes, Locke e Rousseau, principalmente Locke e Rousseau, Hobbes também nem tanto, mas Locke e Rousseau eles se localizam, Locke em grande parte, né, do direito civil, aliás ele é um dos pais do direito civil, Locke, eles se concentram muito e fundamentam esta lei como aquela que vai colocar o poder na mão de quem deve. É uma convenção social, o que a lei proíbe, o que a lei não proíbe, o que a lei diz que é verdade, o que a lei não diz que é verdade. E, claro, este poder, ele vai ser o regulador entre as relações que serão exercidas entre o indivíduo e Estado e outros estados, certo? O Estado enquanto federação, o Estado enquanto uma parte apenas da federação, ou o Estado enquanto a outros estados que têm outras federações, que aí nós chamaríamos de países, né? Então, as leis, elas servem para regular estas relações, elas nasceram, elas foram criadas para isto, mas as leis, por quem elas são feitas, a classe dominante, é que determinam aquilo que eles consideram como possível, como plausível, como legalizado, ou seja, vindo da própria lei. Aqui a letra E, organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados, seria
esta finalidade das leis. Perfeito? Marque letra E para você. Correto? Vem comigo, vamos lá. O aumento das suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo torna tanto mais obediente quanto é mais útil e inversamente. Forma-se então uma política das coerções. Coerção. O que é coerção? Punir, ameaçar, amedrontar. Que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. Foucault, em Vigiar e Punir, que é uma obra muito importante. Foucault, aliás, né, foi esta obra, você que está aí no terceiro ano, né, Tropa de Elite, filme famoso, e o Enem gosta de dialogar com o cinema também, lembra? Ele gosta de usar o cinema como fonte para elaborar questões, porque ele pega ali todas essas habilidades recolhentes a esses vários elementos que dão origem a textos ou a possibilidade de criar-se texto a partir deles. O cinema é um elemento como este. Vigiar e Punir é um livro que vai dar mesmo fundamento para o Tropa de Elite, tá? É um livro que está ali na gênese deste filme, que fez tanto sucesso, né? Esta lógica aí, vigiar e punir, a lógica do Estado moderno, vigilância e punição, as estruturas, as instituições do Estado moderno trabalhando sempre neste binômio vigiar e punir o tempo inteiro. Então, olha só, na perspectiva de Michel Foucault, o processo mencionado resulta em declínio cultural, segregação racial, redução da hierarquia, totalitarismo do governo ou modelagem dos indivíduos. Olha só, claro que o Estado moderno está embutido, está comprometido numa homogeneização dos indivíduos, na transformação deles em seres que são iguais, que têm o mesmo pensamento, que produzem as mesmas coisas e que são produtos dos mesmos elementos. Então, olha só, modelar, certo? Ou seja, dominar, padronizar, homogeneizar, transformá-los em algo que é uma coisa só. O Estado moderno, ele tem esta preocupação, ele tem esta ideologia. Por que ideologia? Porque é algo velado. Vou te fazer uma comparação aqui. Olha, quando, por exemplo, uma mãe compra um celular e dá para um filho, ela pode dizer que é um presente. Meu filho te deu um presente, mas você sabe também que ali é uma forma dela vigiar você. O Estado faz também a mesma coisa. Ele cria um elemento que você acha a melhor maravilha do mundo, do Pix, por exemplo. Um presente do Estado para o indivíduo. Em compensação, você que vai usar o Pix, porque não paga nenhuma taxa, você passa a ser vigiado pelo Banco Central. Então, olha a ideologia. Eu vou te ajudar, você não vai mais pagar taxa. Você vai fazer transferências de graça. Em compensação, toda transferência que você faz, o Banco Central sabe, você não tem como sonegar depois, porque o Banco Central tem registrado. Então, olha o elemento ideológico. A própria vacina, gente, que é um dos elementos que o grande Foucault cita. A vacina também é uma forma de controle. Tá? Vacina é uma forma de biopoder, é uma forma de modelagem, é uma forma de padronização, porque ali eu crio um biotipo que eu vou proteger e um outro que eu vou deixar de lado. Então, ali é uma parte da população que é vacinada, eu vou proteger a condição. E a que não é? Então, eu estou delegando a ela a possível condição de morte. Então, ela é descartável, portanto. Recentemente, aí, ano passado, teve um encontro, né, dos BRICS e o presidente da África do Sul fez um discurso muito pesado em relação a isso. O Lula estava presente, o Macron também, e ele falou muita coisa a respeito da vacina da Covid, que foi tardiamente disponibilizada ao mundo africano. Inclusive, ele acusou alguns países de dificultarem o acesso da África à vacina, como se o continente africano fosse o quê? Fosse delegado a segundo plano, se morrerem está tudo bem, a Europa e a América é que não podem morrer. Então, isso aí revela o papel de controle, adestramento, de modelagem que a lei, o Estado moderno quer exercer veladamente
com o nome de ajuda, com o nome de facilitar a vida, mas na verdade é uma espécie de vigilância. CPF na nota, vigilância. Ah, mas tem desconto. Sim, tem desconto, mas aí o Estado está te vigiando. Aí o Estado diz assim, não, eu quero que você garanta o recolhimento do ICMS, porque este tributo vai voltar para você. Você sabe que não volta com benefício nenhum. Mas tudo bem, essa é a ideia, né? Mas aí, claro, você também está sendo vigiado. O Estado está de olho. As instituições financeiras sabem a transação que você está fazendo, a compra que você está fazendo, o poder de compra que tem. É um sistema de vigilância também, de modelagem, padronização. Pegou? Pegou o código? Vamos lá. Quarta questão. Micropoderes. Pense num trabalho que eu gosto muito do Foucault. Um micropoder. E aqui o Foucault se torna diferente de todos os pensadores. É o que torna ele, talvez, assim, um grande pensador. Porque até o Foucault, todo o poder ele era analisado sempre no sistema macro. O Estado para o indivíduo. E o Foucault ele vai fazer uma inversão ali deste vetor. Ele também vai dizer que o poder emana do indivíduo para o Estado. Não é só da... Vamos fazer uma outra comparação. Não vem do macro para o micro, vem também do micro para o macro. Existem micropoderes que se juntam, se associam e formam macros poderes, certo? Ora, a forma como você fala revela poder. Ah, você gosta de subjugar as pessoas, às vezes, pela sua fala mais rebuscada, mais bonita, mais correta gramaticalmente em relação a uma pessoa que tem pouco estudo e fala sem fazer a concordância, sem fazer a regência correta. Olha, você gosta de demonstrar poder usando uma camisa mais cara, e aí o outro tem uma camisa mais barata, você já se sente superior porque tem um carro que custa mais do que o outro que tem um carro que custa menos. Então são elementos que demonstram também poder e que são responsáveis pela constituição do poder dentro do Estado. Esse micropoder, eles se espalham pelas mais diversas instituições da vida social, isto é, poderes exercidos por uma rede imensa. Os pais, porteiros, enfermeiros, professores, a secretaria, os guardas, os fiscais, aí vai. Pelo exposto pelo Gilberto Coutrin, sobre as ideias de Foucault, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir. O ideal de igualdade entre os seres humanos? Provavelmente não, né? O total direito político de acordo com as etnias, as normas estabelecidas pela disciplina social, a repressão exercida pelos menos instruídos ou o ideal de liberdade individual? Claro, gente. Normas para a disciplina social. É o que nós temos falado aqui o tempo inteiro. Disciplina social. Normas para disciplina social. Disciplinar o cidadão. Adestrar. Corpos dóceis. É para isto que está a serviço o poder do mundo moderno, as leis, as instituições e todos os elementos que compõem este quadro. As normas estabelecidas pela ou para ou criando disciplina social. Pegou? Foucault, poder disciplinar. Na sua obra Vigiar e Punir, o filósofo francês Michel Foucault analisa as novas faces do exercício do poder disciplinar e afirma: o Estado moderno convence o cidadão a ser reflexivo? O Estado moderno ensina os cidadãos a serem independentes? O Estado moderno ajuda o cidadão na sua integridade e promove a autonomia? Ou o Estado moderno rejeita a cidadania moderna? Olha só, o Estado moderno transforma o cidadão em corpos adestráveis. Então nós temos, letra A, convence o cidadão. Letra B, ensina o cidadão a ser independente. Letra C, ajuda na integridade. Letra D, rejeita. E a letra E, adestra. Torna o quê? Domesticado, dócil. Claro que a letra E, adestra, transforma os cidadãos em corpos adestráveis e corpos dóceis. Perfeito? E eu te convido a ficar comigo ainda, nós temos mais conteúdos. Acesse o plano de estudos para maiores informações, baixe o material, responda as questões, mande pergunta para a gente. Nós estamos aqui para ajudá-los sempre. Que Deus continue com todos nós.